Olá, pessoal. Hoje eu entrevisto a enfermeira Gilze Francisco, ainda dentro do especial de 50 e muitas, em virtude do Outubro Rosa. Estamos falando bastante sobre o câncer de mama. A Gilze é presidente do Instituto Neomama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama. Ele foi criado em 2001 e tem sede em Santos, na Baixada Santista. Ela é presidente também da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Paulo, do Estado de São Paulo, atualmente com 59 anos. A Gilze foi diagnosticada com câncer de mama aos 38 anos, em 1999, quando passou por uma mastectomia e quimioterapia. Gilze também apresenta o programa Um Toque pela Vida há 15 anos, na TV Santa Cecília, que é uma TV educativa aqui da Baixada Santista, que vai ao ar pela internet. Gilze, muito obrigada por você estar aqui e aceitar o convite de 50 Minutos. Eu que agradeço. Eu acho que todo convite, todas as propostas que acontecem durante o Outubro Rosa, a gente tem que aproveitar, porque é o mês para conscientizar, é o mês para inteirar as mulheres das suas possibilidades, da sua responsabilidade com a sua própria família e saúde, e, acima de tudo, de respeitar o seu corpo. Então, Gilze, eu gostaria que você falasse um pouco, já faz 21 anos, né? E ainda bem, você está curada, mas conta um pouco o que você sentia, ou como que você descobriu, e você logo foi procurar ajuda na enfermeira, né? Imagino que tenha buscado logo uma orientação. Na verdade, nos anos 80, quando ninguém falava em câncer de mama, quando houve um verdadeiro escândalo nacional, quando a Cássia Kiss fez uma propaganda com os seios nus, né, mostrando como é que fazia autoexame. Eu lembro disso. Você deve se lembrar, foi um auê, né? Você é bem mais nova que eu, mas você deve se lembrar que foi um horror. Todo mundo falava que não tinha necessidade daquilo, e tinha, né? Você só ensina direito. Impactar, né? Quando você impacta, quando você mostra uma realidade. Então, eu já era enfermeira, porque eu sou formada há 38 anos, e eu chamava a mulherada toda que ficava esperando o ambulatório de ginecologia e obstetrícia para ensinar a fazer autoexame. Então, eu enfiava elas numa sala e eu ensinava, assim, se alguém não quisesse tirar a parte de cima para poder ensinar mesmo, eu tirava e ensinava. Então, elas sabiam. Então, quando eu chegava, uma já puxava a outra, ela vai ensinar de novo, vamos lá que ficou dúvida, você nunca viu, vamos lá ver. E aí, por incrível que pareça, quando você lida diretamente com a sociedade, quando você expõe de uma maneira muito simples a sua intenção, e quando elas percebem que é sério o que você está propondo, as pessoas aderem com muita facilidade, e não houve um comentário sequer que eu saiba, algum comentário jocoso, maldoso, nada disso, numa época onde o nu ainda era muito, muito questionável, sobre não que seja banalizado. É muito tabu, né? Também. Era muito tabu, né? Uhum. E elas compreendiam essa importância. Aí, quando foi em 1999, eu conhecia muito bem a anatomia das minhas mamas. Fazendo um autoexame, eu encontrei um nódulo, porque tinha sido assim, eu tinha tido uma gripe muito forte em março, uma gripe muito forte, final de março, começo de abril, eu tinha tido uma gripe fortíssima, que durou 15 dias, todo mundo estava tendo a gripe e eu também tive. E era a época de eu fazer o autoexame, esse período. Então, eu não fiz, porque quando você perde a época correta, você não pode fazer. E aí, em maio, eu fui fazer o autoexame e eu encontrei o nódulo, mas não foi exatamente nos movimentos corretos do autoexame. Ele estava muito profundo. Então, eu fiz o autoexame, não encontrei nada. De repente, eu senti uma coceira na mama, muito grande. E sabe quando você enfia o dedo para coçar gostoso? E aí, quando eu encostei, eu senti uma estrutura diferente de tudo que eu conhecia das minhas mamas. E aí eu falei, isso aqui não tá normal. Tentei empurrar com o dedo para saber se era uma doença benigna, porque a doença benigna ela tem uma característica, quando você empurra ela com o dedo, ela vai e ela fica onde você deixa. Agora, o câncer, quando você empurra
e você volta, ele volta com o teu dedo, porque ele está ligado à rede linfática e à rede sanguínea. Sempre acontece. Isso é regra, sempre acontece. Ele não fica lá onde você deixou, porque ele está enraizado, ele está ligado à rede linfática, à rede sanguínea que você tem nas mamas, ele está ali ancorado, então ele não vai sair do lugar. Desculpa te cortar, é que você falou lá um pouquinho antes da época correta de fazer. Imagino que você esteja falando que tem que ser logo depois da menstruação, porque antes na verdade tem os nódulos normais da mama fica mais densa, né? Isso. É isso? O que acontece? Mais ou menos isso. O que acontece? Quando a gente faz o autoexame, a gente tem que fazer assim. A menstruação desceu na segunda-feira, então faz na segunda-feira seguinte. O certo é de 6 a 10 dias depois do primeiro dia da menstruação. Isso aqui é o certo. Então, ninguém vai guardar isso. Então, desceu na segunda, na outra segunda. Desceu na quarta, na outra quarta. Quem não menstrua mais, quem está amamentando, quem está gestante, homem, se quiser fazer, marca um dia no mês. Todo dia 10, todo dia 15, todo dia 20, marca lá no calendário. Tem mulheres que usam como método contraceptivo, né? Não menstruar. Então, tem que marcar um dia no mês, todos os dias, para você ter um comparativo. Você vai pegar a sua mama em diversas fases, mas você vai conhecer a estrutura dela. E quando você tocar, por acaso, algum nódulo, pode ser benigno ou pode ser maligno, você vai perceber que é diferente do resto. E é importante a gente deixar claro que doença benigna não vira câncer. Não existe essa possibilidade em se tratando de câncer de mama. Então, você achou uma doença benigna, o médico te diagnosticou com fibroadenoma, com cisto, mastite da fumante. Se você tiver alguma dessas doenças benignas, isso não significa que você vai ter câncer de mama, de modo algum. Eu nunca tive nada na mama, eu só tive câncer. E depois do câncer eu continuo não tendo nada. Minha irmã tem um nódulo, um fibroadenoma, há 37 anos, que está virando uma uva passa, vai ser provavelmente absorvido um dia pelo organismo dela, e está tudo certo, está tudo bem. Doença benigna não vira. Só faz o acompanhamento, porque às vezes existem intervenções com vitaminas, com tratamentos que podem ser benéficos, principalmente se ele está crescendo. E ele pode se tornar muito dolorido, o que não é uma característica 100% do câncer. Como é que foi depois dessa identificação? Quais foram os passos? Primeiro foi que eu tinha certeza que eu estava com câncer de mama, não porque todo nódulo que você ache seja câncer de mama. Graças a Deus, a maioria dos achados mamários não são malignos, mas por eu conhecer muito a anatomia das minhas mamas, eu sabia que era algo que não era normal. E no dia seguinte eu fui no meu ginecologista, contei, ele dobrava a barriga para dar risada. Ele dobrava a barriga para dar risada. Eu vou te pedir uma mamografia para você sair do meu caminho. Imagina onde é que já se viu. Achando que você é uma enfermeira, me vim com uma história dessa. E aí ele pediu a mamografia, eu já fiz de tarde, e aí 2 dias depois ele me chamou, ele já não estava rindo tanto. E aí ele falou, olha, eu marquei hora para você pouco, imagino, né? Eu marquei hora para você no mastologista e tal, você pode ir. Aí eu fui no mastologista, ele me examinou e tudo, aí ele falou, o que você acha que você tem? Falei, eu acho que eu tenho um câncer de mama. Ele falou, não precisa achar, você realmente está certa. E aí o meu mundo desabou, né? Eu perdi o chão e eu não tinha asas. Eu me senti literalmente na beira de um precipício. Aí eu pensei, ou eu caio, ou eu voo. E eu vou ter que aprender a voar, porque eu tenho uma filha de 11 anos, eu tenho um marido que me cuida como se eu fosse uma joia, eu tenho uma família, eu sou o porto seguro da minha família, então eu tenho que me cuidar. Então a opção de cair deixou de ser uma opção naquele momento. No meu caso foi tudo relativamente rápido. Eu encontrei meu nódulo dia 16 de maio, meu diagnóstico veio dia 28 de maio, diagnóstico mesmo, né, que eu estava com câncer, isso entre mamografia, ultrassom, aquilo tudo. Hoje se faz ressonância, se faz biópsia, eu não fiz nada disso, naquele tempo não era assim. E aí eu operei dia 10 de junho.
Dia 10 de junho eu operei, eu perdi a minha mama, porque eu tinha um nódulo de 2 centímetros, atrás dele tinha outro nódulo de 2 centímetros, eu tinha pontos do câncer na mama toda, atingiu os meus 2 músculos peitorais que eu perdi. A minha axila, ainda hoje, algumas mulheres têm que retirar uma parte da axila, né, de fazer desse lado que aparece mais. Então, tira uma parte da axila e os médicos falam assim, nós tiramos todos os linfonodos. Mas eles nunca tiram todos, porque não dá para contar, são estruturas muito pequenininhas. No meu caso, foram retirados 15 linfonodos, os 15 já estavam metastáticos, e para coroar, né, era um triplo negativo, era um câncer triplo negativo. Isso significa o quê? Significa que ele é a minoria dos casos, ele é muito mais agressivo do que os hormônios receptivos. Então, a maioria dos tipos de câncer, eles se alimentam, eles são estimulados a se desenvolver através do estrogênio ou da progesterona que a própria mulher produz. Então, no meu caso, não foi assim. Então, ele é um tipo mais agressivo, ele causa metástase logo, realmente, mas eu acho que Deus me marcou para não me perder de vista. E nós somos portadoras do câncer de mama, Mari, não sei se você sabe disso, nós somos até morrer, né? Então, a gente precisa não abrir portas e janelas dentro de nós, ter qualidade de vida, cuidar-se, ter o autocuidado para que ele não volte a acontecer, porque somos portadoras, assim como quem tem AIDS é HIV positivo, quem tem hepatite C também é portador, quem tem diabetes, quem é renal crônico, quem tem hipertensão, somos portadoras. Eu queria que você falasse um pouco do Instituto, os serviços que ele oferece para a mulher que está passando pelo problema do câncer de mama. Eu achei muito interessante que eu vi até que você parece que tem um equipamento para remadas, para mulheres que fazem remadoras, né? Conta um pouco. Um simulador de remada. É o único simulador de remadas do mundo, está dentro da piscina do Instituto. Eu adoro pioneirismo, né? Começa que eu gosto de inventar, assim, eu cato tudo que ninguém tem, porque eu quero fazer dar certo. Não por causa de exibicionismo, mas porque você consegue alavancar que outras pessoas façam também. Então, a equipe aqui do Instituto Neomama foi a primeira equipe a remar num Dragon Boat, que é um barco em formato de dragão, cabem 22 mulheres. Então, nós fizemos um festival aqui, teve que ser em São Vicente, que tem um braço de mar que parece um espelho, e tem que ser em águas assim para colocar o barco dragão dentro, que ele é muito pesado. Na praia, elas treinam em canoa havaiana, mas em mar ou em rio, lagoa, mar espelhado, pode ser o Dragon Boat. E o IBCPC, que é uma instituição internacional, ele só reconhece a navegação, a remada em barco dragão, né, em Dragon Boat. Então, a primeira equipe no Brasil foi a do Instituto, o primeiro simulador de remada do mundo, e não tem outro ainda. Já está um ano e meio lá. O Instituto é de 2001, né? O Instituto é de 2001. Ele foi fundado em novembro de 2001 e a primeira sede inaugurada dia 26 de agosto de 2002. E nós oferecemos, desde a inauguração, fisioterapia específica para câncer de mama. Não é igual ao que vocês veem em convênios, não é igual ao que vocês veem na maioria dos profissionais da área da fisioterapia. É bem específica, tanto para liberar o braço, porque com essa retirada de linfonodos, o braço fica meio preso. Então, tem que liberar esse braço, tem que ter movimentos, porque comigo não tinha e foi na marra, sabe? Foi deixando o telefone cada vez mais longe, foi fazendo exercício, mas temos fisioterapia, drenagem linfática específica para câncer de mama, quando tem o linfedema. O que é o linfedema? É quando a gente olha na rua uma mulher com o braço super inchado, às vezes parece uma elefantíase e o outro braço está normal. Esse linfedema é a consequência dessa retirada de linfonodos da axila. Então, é como se tivesse colocado um semáforo quebrado aqui. O retorno já não drena da mesma forma, né? A linfa não vem, e nós temos linfa no corpo todo, né? Então, ela não vem naturalmente. Então, toda mulher tem 50% de chance de desenvolver linfedema. É muito difícil lidar com a limitação do braço. E eu tenho um tipo de linfedema que ele acomete o lado todo. Então, se eu estou na rua andando depressa, ainda mais eu moro em Santos, que é muito quente,
e eu sinto que o meu braço começou a inchar, que eu começo a sentir formigar, peso, eu olho, às vezes ele não está inchado, isso é o início do linfedema, é você olhar e perceber que ele não está inchado, mas ele está pesado. Quando eu começo assim, eu já nem levanto a perna direita. E pego o meu lado direito inteiro. Mas não é todo mundo, sou eu. E aí você tem que... a fisioterapia ela é contínua ou nesses momentos você tem que reforçar, voltar para a fisioterapia? Nessas horas eu tenho que voltar. Uma vez que você teve linfedema, a capacidade de desenvolver o linfedema, de ter novos episódios de linfedema, ela é constante até quando Deus quiser te levar daqui. Ele está estabilizado, mas o meu braço direito, ele é muito maior que o meu braço esquerdo, que não dá para ver com uma roupa de manga comprida, mas no verãozão, eu não quero nem saber, porque o calor é muito, mas eu não olho para a cara dos outros, porque todo mundo fica olhando um braço e o outro, e eu não olho. E assim tem mulheres... ser, né? Mas tem que ser, porque se você se incomodar com tudo que vão te falar... Não dá, a gente olhar, não vive. Né? Sempre vão criticar alguma coisa, né, gente? Exatamente. Agora, e a gente... vocês... Não, ia só complementar o que a gente tem. Fisioterapia dermatofuncional na área da cirurgia, para não criar fibrose, aderências, para ver se preparar a área para receber a reconstrução se ela for tardia. Nós temos nutrição, orientação jurídica, nós temos uma mini academia, yoga, meditação, dança de salão, dança de circular, percussão com bolas, nós temos a remada, temos hidroterapia, nós podemos usar a piscina a hora que a gente quiser, só tirar o simulador, a gente tem uma mini biblioteca, a gente tem palestras que acontecem o tempo inteiro e temos muitas ações vinculadas à Unifesp, porque nós somos campo de estágio da Unifesp. Então, existem atividades multidisciplinares e interdisciplinares que acontecem o ano inteiro. Tem a Tarde de Divas, onde uma vez por mês elas são... uma visagista olha o perfil delas, literalmente de frente para o perfil, faz um estudo, diz quais são as cores melhores para ela usar, batom, tudo mais, e elas recebem um banho de loja naquele dia e ganham uma sessão de fotos, isso acontece uma vez por mês. Aulas de automaquiagem, isso é toda hora, a gente sempre tem kit de maquiagens, hidratante, todas recebem hidratante, é só levar a hora que quiser, porque a gente tem estoque de hidratante, graças aos outubros rosa, temos até demais. E a gente tem todo um cuidado de resgate de autoestima e de autoimagem para essa mulher, porque ela vai abaixo do pé. Então, a gente já sabe, meu voluntariado é todo de mulheres com câncer de mama, todo o meu voluntariado de acolhimento, Quantas de recepção. Pessoas trabalham? Quantas pessoas trabalham? Quantas são atendidas? Nós temos mais ou menos uma rotatividade mês, uma frequência de 250 mulheres na casa. Tem manhã, por exemplo, tem 40, 50 mulheres circulando na casa. E a gente nós já atendemos mais de 3 mil mulheres, com um impacto direto na família e de cuidadores de perto de 15 mil pessoas. E parece que eles oferecem também a laser terapia. Qual é a diferença desse tratamento? E parece que também não é só para o câncer de mama, né? Para todo tipo de câncer. Exatamente. A oncolaserterapia é uma segunda unidade, ela fica em outro local, inclusive, para fazer tratamento com laser para sequelas e efeitos colaterais dos tratamentos oncológicos em geral. Então, eu atendo homens, mulheres, crianças. Então, tudo o que é encaminhado para a neomama, ele tem esse caráter gratuito. Tudo é gratuito. São os hospitais públicos que encaminham para vocês? Como é que funciona? Funciona muito mais no boca a boca e também por causa do programa. Eu acabei ficando uma pessoa muito conhecida aqui na Baixada Santista por causa do programa e porque no Outubro Rosa meu rosto acaba aparecendo em tudo quanto é lugar. Mas nada foi mais forte do que a comunicação entre elas. Aquilo de você chegar num lugar desesperado com o seu diagnóstico e dizer, eu tô com câncer. E aí tem um monte que fala também, eu também. Conseguir um lugar para ser bem atendida. Né? E a identificação, ela é imediata, porque tem várias fases de tratamento, de estadiamento, presentes no mesmo lugar. Então, ela fala, eu vou perder minha mama. Eu falo, eu perdi. Aí a outra, eu também perdi, quer ver como é que ficou, tá.
E aí ela começa, não, mas eu vou ficar careca, vou fazer química, vou ficar careca. Eu falo, também fico, também fiquei. E parecia uma melancia, fiquei careca, sem sobrancelha, sem cílios, sem pelos pubianos, sem nada. E aí a outra também, o meu caiu pouco, não caiu muito, mas também o meu foi um diagnóstico precoce. Então aí a gente começa a conversar e já chama, ela senta ela, e aí a gente já vai vendo, conversando, já dá uma água, se está muito calor, já faz um cafezinho. E aí quando ela vê, identificação e solidariedade, né? Porque nada... Entendimento da dor, né? No momento. Exatamente, porque o toque, literalmente, o toque da pele é muito importante. Tem mulheres que têm a casa cheia e que não são tocadas. Essa sororidade que acaba acontecendo, a gente sabe que acontece muito porque a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos medos, a gente entende o que a outra está sentindo, né? Então, a gente consegue, de uma maneira muito sensível e, ao mesmo tempo, prática e empática, entender o desespero dela. Você está acostumada a atender muitas mulheres de idades diferentes, vocais diferentes. Como é que você diria que evoluiu o atendimento público no Brasil desde que o Neomama foi criado? Não só o atendimento público, mas o atendimento em relação ao câncer de mama? Eu acho que o principal que eu consegui, né, que o Instituto conseguiu foi, embora exista a palavra prevenção no nome inteiro do Instituto, é Instituto Neomama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama, a gente conseguir falar que não existe prevenção para câncer de mama. Existe detecção precoce, existe diagnóstico precoce. Quem tem o gene do câncer de mama, porque é uma doença genética, uma doença celular, quem tem o gene do câncer de mama vai ter câncer de mama, a não ser que morra antes. Não, o exame da Angelina Jolie, o BRCA1 e BRCA2 que ela fez, ele só é indicado para mulheres que têm muitos casos na família. Então, é a mãe, a tia, a avó, a prima, blá, 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 um monte de gente. Então, ela é indicada. Porque senão, se for rastrear todo mundo, o que você faz com uma mulher que tem uma mutação celular no BRCA1 que indica se você vai ter câncer de mama e você entrega isso para a mulher? O convênio não vai cobrir a cirurgia. Ela pode ser uma mulher que ela tenha juntado dinheiro para saber se ela tem esse gene e o que ela vai fazer, né? Enquanto que ele é muito mais detectável, ele é detectável em mulheres com histórico familiar rico. Porém, é um número muito restrito de mulheres que se beneficiam desse exame, porque somente de 5 a 10% do total de mulheres tem câncer de mama pelo histórico familiar. De 90% a 95% são mulheres como eu, que não tem caso nenhum, que é a única na família e que nunca imaginava que ia ter câncer. O que acontece? E outra coisa que tem que deixar bem claro, Angelina Jolie, com tudo que ela fez, ela não saiu do grupo de risco. Ela, de 87%, que era o valor da possibilidade, da probabilidade dela... A porcentagem baixa. A porcentagem baixou para de 3% a 10%. Mas ela não saiu do grupo de risco. Por quê? Porque é uma doença celular. Então, ela tem essa genética, ela tem lá o cantinho pode dela. haver a mutação, né? Exatamente. Ela pode ter esse desenvolvimento, de repente, começar a crescer e, inclusive, invadir um tecido, porque a nossa mama não é como o coco. O coco, quando você tira a polpa do coco, você consegue deixar só a casca. Isso não acontece com as nossas mamas. Fica pelo menos meio centímetro de parênquima mamário quando é feito a adenomastectomia, que é a retirada do parênquima mamário, da gordura e tudo mais. Mas se a célulazinha, uma célulazinha da Angelina Jolie ou de outra mulher ficou nesse meio centímetro, os 87% prevalecem. Então, em algum momento da minha vida, eu sofri uma mutação celular e eu passei a ser portadora do câncer de mama. Como sou até hoje, como eu digo que eu venço todo dia. Então, por isso que é importante falar de diagnóstico precoce, de detecção precoce. Porque é através da mamografia, especialmente, em mulheres muito jovens, a mamografia ela não é tão efetiva, porque a mama jovem, se bem que as meninas hoje em dia elas já estão com um perfil bem diferente, perfil físico bem diferente, mas as nossas mamas jovens, elas são bonitas, elas são lisinhas, é um tecido mamário bonito. Com o tempo, à medida que a gente vai amadurecendo, que mulher não envelhece, mulher só amadurece, quem envelhece é homem, a gente vai trocando o nosso tecido mamário, mas a gente tem sempre que se valorizar. Nunca esqueçam dessa lição.
Então, a gente vai trocando esse tecido bonito por gordura. Isso vai sendo uma troca que vai acontecendo automaticamente. Então, quanto mais gordura, melhor o resultado do mamógrafo, da mamografia. Em mamas muito jovens, o ultrassom, ele mostra a mama toda cinza e o nódulo preto. No ultrassom, se a mama é jovem, aparece tudo branco e não aparece o nódulo, porque o nódulo também é branco. Então, o branco no branco, ele não aparece. Aí parte para ultrassom. Só que o ultrassom não faz diagnóstico precoce. Ele só vê nódulo, enquanto que a mamografia, ela tem o poder de ver microcalcificações, que tem as benignas e as malignas. Ele vê microcalcificações malignas que estão se agrupando. Então, ele tem essa propriedade, esse poder. Mas a mulher jovem, ela não é tão facilmente identificável. O perfil da mulher com câncer de mama hoje do século XXI é o perfil da mulher ocidental. É uma mulher estressada, que sabe 1000 senhas, que cuida do filho, que atende o marido, que está com depressão, que está com síndrome do pânico, e ela também. Ela tem que se dar bem no trabalho, ela tem que dar conta da lição do filho, o filho começa a sofrer bullying, ela tem que tomar uma atitude. São muitas coisas que uma mulher no início do século XX não tinha para cuidar. Hoje, a mulher do século XXI é uma mulher cuidadora, é uma mulher que tem que preservar tantos aspectos da sua vida que acaba ficando extremamente atribulada. E com isso, vem as portas e as janelas que eu falei que se abrem dentro de nós, proporcionando uma ocasionabilidade do câncer que não deveria acontecer, pelo menos quando ela for mais jovem. Quanto mais a gente conseguir postergar o aparecimento do câncer, menos agressivo ele é, maior chance de uma cirurgia preservadora, às vezes nem quimioterapia precisa fazer, só se for um diagnóstico tardio, e aí você vai poder, com certeza, ficar curada e ter uma sobrevida com muita qualidade. Eu gostaria de ressaltar que mulheres que isso é uma coisa que fica no imaginário das mulheres e fica muito medo quando a mulher tem muitos casos de câncer na família. Quando é que vai começar? Quando é que eu tenho que me cuidar? Né? Quando é que eu tenho que começar? Pega a mulher mais jovem da sua família que teve câncer de mama. Vamos supor, foi sua tia com 40 anos. Então, todas as mulheres da sua família, a partir dos 30, 10 anos antes, começam o rastreio semestral do câncer de mama, tá? Ultrassom, mamografia, semestral. Se acontecer, mas agora foi uma prima minha com 36, então todas as mulheres a partir dos 26 anos começam esse rastreio. Isso é importante vocês saberem que nem por causa que tem todo mundo câncer de mama na família, um monte de mulher, que você vai ter, essa possibilidade existe e não existe, 50%. E para você que não tem caso na família e que é como eu, que aconteceu com você, sinta-se especial, sinta-se escolhida. A gente não se troca por quem a gente era antes do câncer. Você tem muita coisa para viver, muita coisa para celebrar, muita coisa para realizar. Pega um dicionário e todos os verbos que começam com re, você conjugue na sua vida, no seu interior. Redimensionar, resgatar, redescobrir, relevar, relembrar. Resgate o que há de melhor dentro de você, redescubra coisas que você um dia descobriu e achou que não valia a pena investir, e invista em você. Você é a protagonista de todas as histórias que podem passar na frente dos seus olhos. Não dê o seu lugar para ninguém. Ninguém vale a sua vida. E a gente não precisa nem esperar ter algo, adoecer ou ter algo grave para começar a fazer isso, né? Exatamente. Isso é uma coisa que vale para todo mundo. É verdade. Gilson, então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Por ter conversado aqui com a gente, no 50 e Muitas. Desejo toda a felicidade e muita vida para você e para o Instituto, enfim, tudo dê certo e que você continue ajudando tantas mulheres nessa caminhada aí de recuperação. Mari, muito obrigada pelo convite, obrigada a todas vocês que estão assistindo a gente, seja no dia que essa entrevista vai ao ar, seja depois de alguns dias, mas nunca esqueçam de se priorizar, nunca esqueçam de se cuidar. Vocês têm uma responsabilidade sobre o seu corpo, e ser livre em relação a isso é muito bom, né? Você ter essa liberdade, ter opções, você tem opções. O mundo oferece opções para você. Então, não abra mão delas. Pegue todas as chances que aparecerem no seu caminho, porque todas elas vão valer a pena. Saúde é tudo.
Então, um beijo para você e passe adiante essa entrevista para que bastante gente veja e, quem sabe, possa se salvar através de uma informação. É isso mesmo, a informação. Obrigada, Mari. Obrigada, viu, Júlia? Tudo de bom. Obrigada a você. Você também. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo.